Boa tarde ou boa noite. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o Estado absolutista. Bem, o Estado absolutista ele foi organizado sob os moldes monárquicos e teve também como a sua característica principal e evidente a concentração de todos os poderes na mão dos reis. A partir do momento da sua criação, da execução e também dos julgamentos das suas leis. Ou seja, o que é que eu quis dizer com isso? É que os reis, naquele período, eles tinham o poder próprio de tudo o que se passava no Estado absolutista, na sua sociedade. Ou seja, eles tinham parte, a partir do momento da criação das suas leis, da execução delas, para poder executar só com a permissão dos reis, e também do julgamento das leis, ou seja, eles poderiam modificar algum tipo de lei se ele achasse cabível com a sua necessidade da sociedade. Ele podia mudar ou modificar de alguma forma, que suprisse as suas necessidades, é claro. O Estado absolutista ele teve grande participação, principalmente nas atividades econômicas. Ou seja, uma delas, e bastante principal, foi a criação dos seus impostos. O Estado absolutista teve a criação dos seus impostos como um valor muito grande, ou seja, era uma atividade econômica super capacitada e super principal, que era bastante principal no Estado absolutista. E também tinha as atividades financeiras, as atividades econômicas financeiras, que os reis eles tinham parte disso também, e também as forças armadas. Bem, com isso tudo, o clero, né, ele teve uma decadência muito grande a partir da ascensão da burguesia. Ou seja, a burguesia acabou fazendo uma ascensão muito grande, fazendo com que o clero ele fosse um pouco deposto, fazendo assim com que os regimes feudais tivessem um fim. Bem, é isso que se resume a minha apresentação sobre o Estado absolutista. Muito obrigado. Bom, o poder da nobreza feudal estava, portanto, seriamente ameaçado, e ela reagiu de modo a transferir todo o poder político e militar de que dispunha de seus domínios para uma cúpula centralizada, comandada por um único monarca. Originou-se então o Estado absolutista, cuja função política permanente era reprimir as massas camponesas, esmagando qualquer resistência e sujeitá-las a novas formas de dependências e exploração. O Estado absolutista surgiu como resultado do processo de desagregação do feudalismo no período final da Idade Média, século XIV e XV. Os laços de servidão que prendiam o campesinato nas propriedades feudais foram gradualmente rompidos. A difusão da produção e troca de mercadorias advindas com o nascente capitalismo mercantil começaram a desagregar por completo o trabalho servil e a unidade celular de opressão política e econômica que caracterizavam os domínios feudais. Bom, foi um período de grandes revoltas camponesas que abalaram todo o continente europeu. Galera, um bom dia para quem está assistindo. Meu nome é Nadson Leal. Eu vou fazer aqui agora uma apresentação de sociologia, que é um vídeo-aula sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nasceu e faleceu na Inglaterra. Ele ficou sob aos cuidados do seu tio. Então, por quê? Por que ele ficou sob ao cuidado do seu tio? Porque o pai dele se envolveu numa briga na igreja e perdeu seus direitos. Então, ele estudou em Magdalen e Hall de Oxford em 1608. E depois ele foi trabalhar na família Cavendish. E nessa família ele foi um mentor dos seus filhos. E nisso ele viajou com um aluno dele até a Inglaterra, a França e a Itália. Só que acabou que a família Cavendish não quis mais que ele fosse o mentor de seus filhos. Então o que aconteceu? Ele saiu dessa condição. Só que anos depois ele voltou a ser o mentor da família Cavendish. E nisso ele fez outras viagens com o seu aluno. E nessa viagem ele conheceu Galileu Galilei. Então ele conversou com Galileu Galilei, conheceu, pronto. Aí em 1655 ele fez a primeira parte
que foi o Elemento da Filosofia. Elementos da Filosofia. E em 1658, a segunda parte. Então, esse foi um breve resumo sobre Thomas Hobbes. Muito obrigado pela atenção de todos. Um bom dia e muito obrigado. Valeu. Eu vou falar sobre a economia do Estado absolutista, que é o mercantilismo. O mercantilismo é a prática econômica do absolutismo. Podemos definir o mercantilismo como sendo a política econômica adotada na Europa durante o antigo regime. E como já dissemos, o governo absolutista interferia muito na economia dos países. O objetivo principal desses governos era alcançar o máximo possível de desenvolvimento econômico, através do acúmulo de riquezas. Quanto maior a quantidade de riquezas dentro de um reino, maior seria seu prestígio, o poder e o respeito internacional, que era o que mais importava para eles, que era o poder, o prestígio, o respeito, ser reconhecido. E assim podemos citar como principais características do sistema econômico mercantilista o metalismo, a industrialização, o protecionismo alfandegário, o pacto colonial e a balança comercial favorável, ou seja, favorecia a eles. Ou seja, o mercantilismo foi marcado pela interferência do Estado na economia. O Estado interferia na economia. Assim, eu fico aqui no meu vídeo falando da economia do Estado absolutista. Bom dia, meu nome é Herbert e eu vou falar um pouco sobre o absolutismo. Podemos definir o mercantilismo como uma política econômica adotada na Europa durante o antigo regime. Como já dissemos, o governo absolutista interferia muito na economia dos países. O objetivo desse governo era alcançar o máximo possível do desenvolvimento econômico, através do acúmulo de riquezas. Quanto a maior a riqueza do rei, maior seria seu respeito, seu poder e seu prestígio internacional. Obrigado, esse foi o meu assunto. E em breve vai ter mais. Valeu.